Sim, alô, alô, tudo pronto? Mais uma história espetacular vai começar agora aqui no canal dos Mistérios. Nossa, que história, meu Deus do céu. Puxa vida, ô Hildo, tudo bem, Hildo? Eu li a sua história antes de apresentá-la e vou te dizer uma coisa, eu fiquei muitíssimo impressionado com tudo que você escreveu. E eu tenho certeza absoluta que o nosso imenso público aqui do canal, que vai ouvir a tua história, ficará tal qual eu fiquei, admirado com tudo que você nos escreveu. A sua história já vai começar, tá bom, Hildo? Muito mistério nessa sua história. Mas antes de eu começar a narrar a história do meu querido e amado Hildo, um pedido especial. Queria que você se tornasse membro aqui do nosso canal. O YouTube incentiva os criadores de conteúdo, como eu sou, para que a gente divulgue, fale, olha, seja membro do canal. Por quê? Porque aí você passa a assinar pelo canal, isso dá uma moral para o canal junto ao YouTube. O YouTube confiará ainda mais no canal, porque quando o povo confia e o YouTube reflete, vai divulgar o nosso canal, mais histórias chegarão, nos fortalecendo assim. Então, por favor, se você puder, seja membro aqui do canal. Tem um custo simbólico de R$ 7,90 por mês. R$ 7,90 para você ajudar o nosso canal. É muito pouquinho, não é? Você sabe que eu compro os pãezinhos de manhã, né? Quando eu saio da rádio, eu passo na padaria e compro os pãezinhos. Você acredita que eu compro 4 pãezinhos por dia e dá exatamente esse valor? Então, são 4 pãezinhos francês por mês. Ajuda o nosso canal, vai ser muito importante. Outra coisa importantíssima é que você se inscreva no canal, é que você acione o sininho para que você seja comunicado a cada nova história que chega por aqui, você é avisado, é avisada. Importante, né? Ô Paulinho, e se eu quiser não ter comerciais durante as histórias? Basta que você seja YouTube Premium. Pronto. YouTube Premium, mas o faça pelo nosso canal. Se você o fizer pelo nosso canal, dará uma força muito grande para nós. Perfeito? Bom, isso posto, eu digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a impressionante história de hoje, narrada pelo meu querido amigo Hildo, aqui do canal, acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Já está no ar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, havia uma pessoa que torcia muito para que eu me encontrasse na vida amorosa. Eu estou falando da Dona Odete, minha amada mãe. Ela sempre acreditava, sabe, Paulinho, que eu tinha ficado com umas sequelas de um grande trauma da minha vida. Isso aconteceu na minha vida infantil. E daqui a pouquinho vocês vão entender como e por quê. Então a minha mãe acreditava isso, que eu estava tendo problema de relacionamento com as mulheres exatamente por esse trauma. Eu até tinha tentado já me encontrar no quesito amor. Aliás, que quesito importante, né, para a vida da gente. Cheguei inclusive a morar com uma moça chamada Geni por 5 anos. Lamentavelmente não deu certo, porque
Ela tinha um ex-marido problemático que ainda morria de ciúme dela e nunca nos deu sossego. Quer dizer, eu chegava então aos meus 35 anos com um vazio no peito e eu ainda não havia encontrado o meu grande amor. E foi por isso que eu comecei então a pesquisar nas famosas redes sociais, em chats especiais, até que surgiram depois os aplicativos. E foi assim, através de um aplicativo, que eu cheguei àquela moça de 31 anos, Lívia. Eu gostei dela. E depois de muita conversa via aplicativo, eu e a Lívia fomos aos pouquinhos perdendo o grande medo que nós tínhamos. E o grande medo que nós tínhamos era de nos conhecermos pessoalmente. Porque a gente foi criando tanta expectativa e o medo de que aquilo mudasse. Então você vai ficando com medo. Puxa, marco o encontro, não marco. E se não der certo? E se eu não gostar? Isso tudo que eu estou vivendo até aqui é ilusão, é fantasia? Sim, a gente tinha medo de se conhecer pessoalmente e tudo mudar. Mas havia um lugar agora na nossa cidade que, especialmente naquele mês de dezembro, estava muito movimentado. Um lugar lindo, até mesmo devido ao horário de verão. O prefeito havia feito uma promessa durante a campanha política dele e depois de 2 anos de gestão, ele havia cumprido. Olha, é difícil um político que cumpra suas promessas, mas no caso o nosso prefeito havia cumprido. Ele havia reformado o Parque das Araucárias. O parque era lindo, 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 com umas cerejeiras maravilhosas, pés de ipês, jatobás. Olha, realmente era um lugar dos mais aprazíveis. O lugar estava lindo. E agora, naquele dezembro, só fechava a visitação pública às 10 horas da noite. E foi lá que nós marcamos de nos conhecermos. Eu e a Lívia. Ela ia sair de um compromisso, eu não tinha compromisso no horário. 19h45, eu cheguei lá. 19h45, tá, eu marquei com 8 horas, eu cheguei 15 minutos antes. Eu estava adiantado e ela, será que estava atrasada? Havia, como eu disse, uma multidão andando de um lado para o outro no parque recém-reinaugurado. Ele foi reinaugurado exatamente no dia 1º de dezembro. Nós estávamos naquele dia 13 de dezembro e a gente tropeçando uma na outra, as pessoas pareciam andar sem rumo e eu, no meio daquilo tudo, me perguntava: por que tanta gente aqui, meu Deus, justo agora, no dia do nosso primeiro encontro? E como eu vou reconhecer alguém que eu nunca tinha visto foto, mas é diferente, né? Às vezes você vê foto, você vê imagem, é diferente do que ver pessoalmente. Pessoalmente, eu sei lá se eu que não enxergo direito, mas eu acho que as coisas mudam tanto. Eu já começava a me arrepender de ter marcado esse encontro com a Lívia ali. Podia ter sido num lugar menor, com menos gente. Bom, tudo tinha começado num aplicativo de encontros, mensagens, promessas, palavras doces que me pegaram de jeito. Mais uma vez, eu estava colocando a minha confiança em alguém. Será que ela é tudo aquilo que eu espero que ela seja? Ou talvez não seja. Mas havia tanta gente ali no Parque das Araucárias, a irritação foi crescendo em mim. Não devia, eu acho que ela não vai aparecer. Não vai aparecer. 19h57. Nada, ela não vai aparecer. Nada dela aparecer. A ansiedade latejava. E como controlar? Ela havia me prometido tanto. Falava de futuro, falava de sonhos, de desejo. Mas a cada minuto de atraso, aquelas promessas todas iam se desfazendo dentro de mim. A multidão passava por mim como que se me esmagasse, sabe?
Alguns até esbarravam em mim. Será que todos sabiam que eu estava sendo feito de bobo? Sabe quando você se sente assim? As bobagens minhas, né? Parecia que cada um que me olhava falava: esse cara tá esperando alguém que não virá. Ah, meu Deus do céu. Eu pensava assim comigo: bobo, besta, olha pra lá, não olha pra mim. Eu gritava em silêncio com uma raiva que fervia. 8h05. E cadê essa mulher que disse que estaria aqui pertinho de 8 horas? Ela nem falou 8, um pouquinho antes da 8. Eu estava pensando já em desistir. Ela devia estar ainda em casa, deitada, quem sabe até rindo da minha cara. Ou talvez diante de um espelho se arrumando. Ou quem sabe estivesse jantando sem pressa. Será que havia se arrependido? Por que faz isso com a gente, né? Marcou que viria, eu tô aqui feito um besta. 8h16. E de repente chega um ônibus. Prestem atenção nessa cena. Ela é muito importante. Chegou um ônibus escolar. Parou assim na rua do próprio parque, já dentro do parque. Um ônibus escolar, crianças desceram correndo, gritando, brincando. A professora vestida de uma maneira assim, eu achei até que inadequada para aquele momento, né? Dezembro, mas tudo bem, vai ver que a escola é uma escola muito tradicional e exige que a professora se vista dessa forma, ou não seria uma professora. A professora fez as crianças formarem uma fila. Não era muito comum? Não era muito comum que professores tratassem os alunos assim? As crianças me pareciam à distância meio que querendo desobedecer a professora. A vida para aquelas crianças era só alegria, eles corriam, eles brincavam. Do outro lado, assim, no parque, eu via pessoas sentadas nos bancos, cada uma perdida em seus pensamentos, decidindo, pensando nos rumos das próprias vidas. Aquelas crianças ali, elas me distraíram. As pessoas também, cada uma planejando, sei lá o quê, pensando no encontro, talvez, ou algumas no final de um amor, até num divórcio, numa fuga. Eu me lembro que eu olhei no relógio 20h32 e nem sinal da Lívia. Meu Deus do céu, será que ela me esqueceu, essa moça? Esse tipo de coisa não se deve fazer com um ser humano. Será que ela está com outro? De repente ela se relacionava nesse aplicativo com mais de um. Isso é comum de acontecer, e vai ver que ela marcou o encontro também com outra pessoa e está com a outra pessoa agora. Eu já não sabia mais o que pensar. O suor escorria no rosto, porque aquele dezembro realmente prometia ser daqueles bem quentes. Eu estava cansado daquela espera. Peguei o celular e pensei em ligar para a Lívia. Mas e se ela achasse que eu estava incomodando? Eu sempre tive isso, sabe? Eu sempre tive um medo terrível de incomodar as pessoas. Eu sempre tive medo de invadir, me sentir invasor da privacidade alheia. E se ela se irritasse comigo? Se ficasse com medo de mim, sim, porque a depender do homem, da forma como ele aborda a mulher passa a ter medo do homem. Não vou ligar. Não vou ligar, já marquei com ela, marquei o horário, marquei tudo, marquei o parque, eu estou aqui exatamente no lugar. 9h01. 9h01, o parque fechava às 22h. Quer dizer, agora era 21h e mais 1 minuto. Eu pensei, já era tarde demais. Eu deveria ir embora, cancelar aquilo de vez. Mas a multidão em frente a mim parecia me encarar como se todos me julgassem, e eu me sentia pequeno diante deles. Nenhum deles estava realmente olhando para mim, mas a minha mente dizia o contrário. A raiva vinha e ia de mim. Por vezes pensei em arrumar até um atrito com alguém, um motivo para eu ir embora, uma briga com alguém, mas quando eu me aproximava, eu desistia. Covardia, sei lá, medo de apanhar.
medo de escutar qualquer palavra que me diminuísse ainda mais. 9h10 e uma sombra surgiu atrás de mim. Eu até senti um arrepio. Era uma sombra de mulher. Me virei devagar. Meu Deus, será que é ela? E então, sim, ela se apresentou. Oi? Você é o Rildo? Sou eu. Você... Eu sou a Lívia. Ela estava exatamente como havia descrito que estaria. Um vestido vermelho, bonito, um batom combinando. Ela estava usando um óculos de grau. Oi, Rildo. Tudo bem com você? Demorei muito, né? Disse ela com um sorriso que parecia atravessar a noite. Não. De maneira nenhuma, eu também acabei me atrasando um pouco. Mentira, eu tinha chegado adiantado. Eu também acabei me atrasando um pouco, foi até bom que você chegou a esse horário. E nós seguimos conversando como se ainda estivéssemos no aplicativo, como se o amanhã não existisse. Mas ela estava ali, diante de mim, naquele vestido que parecia brilhar mais do que as luzes daqueles postes ali ao redor pelo parque. Nossa, o parque ficou lindo, né? E você viu a árvore de Natal que o prefeito fez? Depois eu quero chegar mais perto, quero te mostrar. Por um instante eu pensei que meus olhos me enganavam. O tecido que ela estava usando refletia aquela claridade, porque havia um pisca-pisca na árvore de Natal. Era tão grande e alta a árvore de Natal que aquele pisca-pisca parecia afetar tudo que pudesse refletir numa certa distância. Conversamos por alguns minutos e havia algo na Lívia que, não sei, não se encaixava. A voz era doce, era gostosa, mas havia um eco leve, quase imperceptível, como se cada palavra fosse repetida em silêncio por alguém escondido. Eu não sei se era ela que estava falando assim, ou se eu que estava ouvindo daquele jeito, daquela forma. Eu olhava ao redor tentando descobrir se mais alguém percebia aquilo, se as pessoas estavam falando daquela forma. Mas as pessoas seguiam andando como se nada estivesse acontecendo. E ela: você esperou muito? Ela perguntou de novo. Aquilo me incomodou. Ela já tinha feito essa pergunta, eu já tinha respondido inclusive, mas ela repetiu como se não tivesse ouvido. Eu sorri sem jeito e balancei a cabeça. Não, eu falei para você, eu também acabei chegando atrasado. Ela sorriu de volta, mas o sorriso dela não alcançou os meus olhos. Havia algo vazio ali, um brilho estranho que me fez engolir seco. Eu não sabia se era com ela ou se era comigo aqueles problemas todos. Começamos a caminhar juntos assim pelo parque e a conversar, e aquela multidão que antes me parecia sufocante agora parecia que foi diminuindo também, né? O parque fechava às 22 horas, já passava das 21, quer dizer, vai diminuindo o número de pessoas. De repente, era como que se não estivéssemos mais ali, sabe? E eu senti o meu coração acelerar. E em certo ponto, nós passamos por uma banca de pipoca, um cheiro doce da pipoca, porque o pipoqueiro fazia tanto as pipocas salgadas como também as doces. E quando eu senti aquele cheiro de pipoca doce, eu não sei porquê, mas aquilo me fez lembrar da minha infância. Eu olhei assim para o pipoqueiro. Ele não se moveu, ele estava parado, imóvel, como uma estátua, sabe? Olhando fixamente para o nada. Eu apertei o passo sem coragem de comentar com a Lívia. Ela, de repente, falou assim comigo, ou pelo menos eu ouvi assim: Rildo,
você acredita em destino? A voz dela cortou meu pensamento. Eu hesitei e respondi para ela: Olivia, destino, eu acho que sim. Eu acho que eu acredito. Eu respondi tentando soar firme. Mas por que da pergunta? Ela virou-se para mim devagar, como se estivesse revelando um segredo. Porque não era nem para eu estar aqui hoje, sabe? Não era nem para eu estar aqui hoje. Quando ela falou assim, que não era nem para ela estar ali hoje, eu senti um arrepio percorrer as minhas costas. Eu parei de andar, esperando que ela continuasse, mas ela apenas sorriu de novo, como se a frase não tivesse peso algum. Olhei no relógio, 21h27, eu estranhei. Eu tinha certeza que haviam se passado apenas 2 minutos, 3, sei lá, desde que a nossa conversa no banco começou. O tempo também parecia estar brincando comigo. E aquele cheiro, o cheiro da pipoca doce não me abandonou. E através do aroma da pipoca doce eu comecei a voltar no cérebro a minha vida infantil. Naquele instante, eu ouvi de novo o som de crianças rindo atrás de nós. Aí eu olhei assim rápido. Eram as mesmas crianças que tinham descido daquele ônibus escolar. As mesmas roupas, os mesmos rostinhos, as mesmas brincadeiras. Só que eu tinha visto aquilo já tinha um tempo, pelo menos uns 40 minutos atrás. Era uma repetição. Eu parei então de andar, o suor frio escorrendo na minha testa. A Lívia, ela viu que eu estava passando mal. Então ela se aproximou, segurou a minha mão e eu senti a pele dela gelada, mais gelada do que o ar daquela noite. E ela disse para mim: Rildo, o que foi? Você está pálido. Ela perguntou, mas a voz dela agora não era só a voz dela. Eu ouvia como se outra voz mais grave falasse junto com ela, repetindo cada palavra que ela dissera. Eu não respondi porque eu não conseguia. Olhei em volta e a multidão do parque havia diminuído muito, praticamente sumido. O parque, que em minutos estava lotado, agora parecia quase vazio. Apenas nós, a banca do pipoqueiro abandonada e aquelas crianças que riam sem parar, correndo em círculos, sem sair do mesmo lugar. Eu apertei mais a mão da Lívia e perguntei com voz trêmula: Lívia, o que você quis dizer que você falou que não era para você estar aqui? Rildo, depois eu te conto nos detalhes. Ela parou nessa hora, olhou bem nos meus olhos e disse assim para mim: me fala de você. E naquele momento eu senti o chão sob os meus pés, pareceu vibrar, como se algo profundo estivesse mexendo debaixo do parque. O ar ficou pesado e pela primeira vez eu tive a certeza de que eu não estava apenas num encontro marcado por um aplicativo. Eu estava no meio de algo que eu não conseguia compreender. E quando eu olhei de novo para aquele grupo de crianças, eu senti o meu coração parar por um instante. Entre risadas e correrias, eu me vi. Sim, exatamente isso. Eu me vi, eu mesmo. Me vi um menino de 4 anos, com aquele mesmo corte de cabelo que minha mãe adorava fazer em mim, bem raspadinho do lado e atrás, corte americano. Eu estava com um uniforme de escola. Mas era eu menino, eu estava lá, correndo entre aquelas crianças. E o choque foi tão grande que minhas pernas fraquejaram tanto que eu precisei me sentar num banco mais próximo, quase sem fôlego.
A Lívia, quando viu eu me sentando, ela se aproximou depressa, segurando meu braço. Rildo, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Você está pálido de novo? Parece que você vai desmaiar? Você não está se sentindo bem? A minha voz saiu embargada, como se eu tivesse engolido um pedaço de pedra. Lívia, é que uma coisa estranha aconteceu. Olha, você está vendo aquele grupo de crianças perto do ônibus escolar? Ela olhou na direção que eu apontava, mas ela olhou confusa, muito confusa. E aí ela me deixou confuso quando perguntou: o quê? Crianças? Ônibus escolar? Rildo, não me assuste. Mas eu não estou vendo nada disso, não. Não tem criança ali e nem ônibus. O que está se passando com você? Eu não sei, Lívia. Eu também não sei. Eu falei assim e olhei novamente. Quando eu olhei novamente, o grupo de crianças tinha desaparecido. O ônibus também não estava mais. Não havia mais nada. Apenas algumas pessoas ainda caminhando ao longe, distraídas. O silêncio do parque parecia zombar de mim. E a ficha caiu de repente. No Parque das Araucárias havia agora pouca gente e a sensação de que eu estava sozinho naquilo tudo que me sufocava. Lívia percebeu a minha confusão e, sem insistir, ela falou baixinho: Rildo, vamos sair daqui? Eu acho que alguma coisa não está fazendo bem para você. Alguma coisa te fez passar mal. Concordei com a cabeça. Eu até falei para ela: eu acho que foi o cheiro da pipoca que eu senti. Cheiro da pipoca? Não, é melhor você não falar, que eu fico mais confusa. Caminhamos juntos até a saída do parque, mas o clima já tinha sido quebrado. Não havia, sabe, mas aquele encantamento do nosso encontro. Eu estava sem clima para poder conversar com ela. Não que eu tivesse me decepcionado com ela, não, muito pelo contrário, eu havia gostado da Lívia. Ela era mais do que eu esperava que ela fosse. E quem sabe ela também tivesse gostado de mim. E ainda assim, algo estranho, forte nos unia. E o que nós tanto temíamos, sem nunca termos dito em voz alta, havia acontecido. Nós agora nos conhecíamos pessoalmente. E a partir dali, não perderíamos mais o contato. Mas, naquela noite, assim que eu voltei para casa, eu me tranquei no quarto e eu fiquei olhando para o teto, tentando entender o que havia me acontecido, a visão que eu havia tido, a visão que agora me assombrava. Aquelas crianças, aquele ônibus escolar que chegou no parque, e principalmente o cheiro da pipoca, daquele pipoqueiro. Não era a pipoca salgada que me remeteu às lembranças todas, mas o cheiro, o aroma da pipoca doce. E eu me vi. Sim, o que mais me impressionava é que eu me vi garoto com 4 anos de idade. E então, eu pensando naquilo tudo como um estalo, a minha mente se abriu. Um baú de lembranças que eu havia enterrado no mais profundo do esquecimento se destravou. Eu tinha 4 anos. 4 anos quando a minha professora do jardim de infância, a professora Mônica, nos levou para um passeio escolar em um determinado parque, mas numa outra cidade. Eu não morava naquela cidade, eu morava em outra. Lógico que não era o Parque das Araucárias. Era um parque de São Leopoldo, onde eu vivia na época. Enquanto brincávamos perto da lagoa, um homem surgiu do nada, um maníaco. Ele agarrou a professora Mônica e arrastou para o meio do mato. Eu lembro dos gritos dela de socorro, dos gritos de desespero. Lembro da correria.
Lembro do motorista do ônibus e a servente da escola, eles reunindo as crianças, juntando as crianças assim, mas não puderam fazer nada. Depois a notícia: a professora Mônica havia sido violentada e morta. Esse era o trauma que minha mãe acreditava estivesse influenciando na minha felicidade afetiva, amorosa. Eu me lembrei disso, e isso tudo estava travado em mim. Eu tinha apagado essa lembrança da minha mente por mais de 30 anos. Isso fazia 31 anos que tinha acontecido. Para ser preciso, 31 anos. Só que naquela noite, no Parque das Araucárias, tudo voltou. Bem, no dia seguinte, eu fui conversar com a minha mãe, com a dona Odete. Trêmulo ainda, eu contei para ela tudo o que havia acontecido e tudo que eu tinha visto. Mamãe me olhou fixamente em silêncio e depois levantou-se devagar, abriu uma gaveta antiga e tirou dali um recorte de jornal já amarelado pelo tempo. Aí ela disse: "Filho, eu sabia que um dia você ia se lembrar, meu filho", disse ela, colocando aquele jornal antigo. Bom, para ser preciso, de 31 anos passados. Ela colocou aquele jornal nas minhas mãos. O título da matéria gelou o meu sangue. Professora é assassinada durante passeio escolar em São Leopoldo. As letras dançavam diante dos meus olhos. Eu li cada linha, sentindo o coração acelerar. Até que eu cheguei ao detalhe que mudou tudo. A vítima, estava escrito lá no jornal, abrindo aspas: a vítima, a professora Mônica, deixou 2 filhos. Um menino de 3 anos chamado Leandro e uma menina de 10 meses chamada Lívia. O jornal escorregou das minhas mãos. Meus dedos tremiam. Não podia ser coincidência. Eu corri então para o telefone e disquei o número da Lívia. Ela atendeu rápido e com a voz preocupada: "Rildo, que houve? Sua voz está estranha." "Lívia, eu preciso esclarecer algo com você. Você me falou que a sua mãe já é falecida e que você foi criada pela sua avó junto com o seu irmão." Sim, te falei, claro. Por quê?" "Lívia, eu preciso que você me diga uma coisa. Como se chamava sua mãe e como se chamava o seu irmão?" Houve um breve silêncio do outro lado da linha e então ela respondeu, mudando a ordem da minha pergunta, como se não tivesse dado importância: "O meu irmão se chamava Leandro." Eu congelei nessa hora. E ela prosseguiu: "E a minha mãe? A minha mãe se chamava Mônica." E eu deixei escapar um suspiro forte, quase um gemido. Deus! Meu Deus do céu! "Que foi, Rildo? Você está me assustando. O que é?" Eu demorei alguns segundos, mas finalmente eu consegui falar com a voz embargada. "Lívia, você não vai acreditar. Eu era aluno da sua mãe. Eu estava com ela no dia que a tua mãe morreu." Do outro lado da linha se fez silêncio. Um silêncio que pesou muito mais do que qualquer palavra. "Você, Rildo, você estava lá?" Ela sussurrou quase sem ar. "Sim, eu estava. Eu tinha 4 anos, Lívia. E eu vi tudo, sabe? Eu vi tudo." Ficamos parados no tempo, os dois, sem saber como reagir. Mas naquele instante entendemos: o nosso encontro não tinha sido apenas fruto de um aplicativo. Não era obra do acaso, também não. Havia algo profundo naquele nosso encontro, algo espiritual,
que nos ligava desde o passado. E a partir desse dia, nós nunca mais nos separamos. A vida seguiu o seu curso como sempre segue. Depois daquela fim de tarde, começo de noite, né? Era horário de verão, 19h45 que eu estava no parque. Mas depois daquela noite estranha e quase inexplicável no Parque das Araucárias, Lívia e eu nos tornamos inseparáveis. Era como se o susto, o mistério e até mesmo o medo tivessem servido de cimento para nos unir. E quanto mais o tempo passava, mais nós descobríamos afinidades que iam muito além daquilo que os olhos podiam enxergar. Havia muita profundidade na nossa ligação. Alguns meses depois, movidos pela necessidade de compreendermos um pouco mais sobre o que tínhamos vivido, aceitamos o convite de uma amiga de Lívia e fomos a um centro espírita da cidade. Naquele ambiente simples, mas acolhedor, paredes brancas, bancos de madeira alinhados, o cheiro suave de flores frescas e incenso. No fundo, um quadro discreto com uma figura serena de Jesus iluminava o espaço. Nós nos sentamos ali lado a lado, de mãos dadas, sem trocar muitas palavras. O coração batia forte, como se soubesse que algo importante iria acontecer. E quando a reunião começou, foi uma médium de olhar manso e voz tranquila que caminhou até nós, sem que disséssemos nada. Ela nos olhou demoradamente e sorriu de uma maneira que parecia atravessar a alma. Começou falando com ela, com a Lívia. "Minha filha", disse a médium, "sua mãe está aqui." Nossa! Na hora ela arrepiou e eu também fiquei todo arrepiado. E naquele instante as lágrimas da Lívia simplesmente escorreram, silenciosas, como se elas estivessem ali esperando, sabe? Esperando apenas a ordem daquela médium. E a médium continuou: "Pois é, sua mãe está aqui, ela está feliz, e muito feliz com o encontro de vocês dois. Como vocês se chamam?" Ela disse: "Lívia." Eu falei: "Hildo." "Hildo e Lívia, Lívia e Hildo. Ela diz que o destino de vocês foi escrito com cuidado, o cuidado que uma mãe escreve o nome do filho. E pede que vocês não tenham medo. Não tenham medo. O amor que nasceu entre vocês é a prova de que o que aconteceu naquele parque não foi por acaso." Nessa hora, eu que sempre fui assim um homem de poucas palavras, eu não consegui conter a emoção. Eu apertei a mão da Lívia com força, como quem segura uma promessa. A médium então voltou os olhos para mim e falou comigo dessa vez: "E você, meu filho? Você saiba que ela praticamente te escolheu para filha dela. Você é escolhido." O silêncio que se fez depois daquelas palavras era um silêncio quase sagrado. Eu e a Lívia sentíamos a paz, uma paz que jamais havíamos percebido antes, como se naquele momento duas famílias de mundos diferentes se abraçassem invisivelmente. O tempo correu, o tempo passou. Eu e Lívia e eu construímos uma vida sólida, bonita, cheia de significado. Casamos numa cerimônia singela, mas carregada de emoção. E logo vieram os frutos desse amor. A primeira filha nasceu numa manhã de sol tímido, e quando nós olhamos para aquele rostinho miúdo, tomamos a decisão natural de chamá-la de Mônica. Mônica, numa homenagem à mãe da Lívia, a avó falecida. Alguns anos depois veio a segunda filha. A Lívia sempre diz que ela é muito parecida comigo. E o nome não poderia ser outro.
Maria Odete. Aí foi em homenagem à minha mãe. Hoje, passadas tantas estações, eu e a Lívia, nós continuamos o nosso caminho e caminhamos juntos. O amor resistiu ao tempo, às dificuldades, ao peso dos dias. Quando alguém nos pergunta qual foi o segredo dessa união, nós nos olhamos um para o outro, sorrimos, como quem guardamos dentro de nós mesmos um mistério que não cabe em palavras. Apesar de todo carinho, de toda a vida que nós construímos lado a lado, existe entre mim e a Lívia algo que jamais as pessoas irão compreender completamente. O que afinal aconteceu naquele fim de tarde e noite, lá no Parque das Araucárias? Talvez nunca iremos descobrir. Talvez a vida tenha segredos que não cabem na lógica, mas apenas no coração. E assim, entre o mistério e o amor, eu e Lívia e eu, seguimos juntos até hoje, escrevendo uma história que não se explica, apenas se sente, mas que tem muito, muito de espiritual. Ficarei aguardando os comentários de vocês a partir de agora.